Queridos ouvintes, estamos ao vivo aqui da Amazônia Brasil Rádio Web, recebendo essa manhã chuvosa de sexta-feira, né? A pesquisadora doutora Ana Euler, que vai falar comigo agora sobre a questão da Zona Franca Verde, né? Recentemente implantada. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes nessa manhã chuvosa mapaense. Que eu falei, chuva traz sempre alegria, né? Para alguns, às vezes não, se não há infraestrutura. Mas é um bem maior da natureza a gente ser essa bomba d'água do planeta. É verdade. Ana, a Zona Franca Verde é um projeto que já vem sendo discutido no Estado há muito tempo. Há quanto tempo essa discussão já prevalece? Como foi que iniciou esse projeto? Com quem iniciou? Você tem conhecimento disso, né? Sim, eu tive a oportunidade de participar da audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa, liderada pela deputada Cristina Almeida. E aí, principalmente o deputado Bala Rocha, né, explicou toda a parte da cronologia da discussão da Zona Franca Verde. Né? Então, existe uma lei nacional que institui a Zona Franca Verde e o Bala Rocha, através de uma iniciativa dele, conseguiu caracterizá-la e agora um decreto que a regulamentou, para a gente entender como é que o processo legislativo ele é complicado, ele não é simples. Então a gente tem uma primeira lei, que é uma lei que a gente chama de guarda-chuva, que dá as bases gerais para a política. Depois um outro projeto de lei, que é uma emenda que foi colocada pelo Bala Rocha para começar o processo de regulamentação, mas ainda assim teve que se ter esse decreto agora da Dilma e a SUFRAMA, que está regulamentando do ponto de vista agora dos critérios para implementação, já que e é isso que é a parte mais importante dos ouvintes entenderem, que quem implementa a Zona Franca Verde, quem aprova ou desaprova os projetos para acesso a essa política, que na verdade é uma política principalmente de isenção tarifária, de impostos, né? É a SUFRAMA, que é a superintendência aqui da Amazônia. Então, foi um processo longo, que chegou a quase uma hora. Tem participação do senador Sarney, depois uma pessoa importante foi o Bala Rocha. Durante o governo Camilo, tanto o governo do Estado como toda a bancada federal tiveram vários momentos de mobilização junto à Casa Civil para se conseguir, enfim, elaborar a minuta do decreto. E agora, mais recentemente, o que foi colocado pelo senador Randolfo Rodrigues, com uma participação muito ativa do ministro do Planejamento. Porque, na verdade, a Zona Franca Verde, ela é como é que chama? O Estado brasileiro, e aí não o Estado do Amapá, mas o Estado brasileiro, entendendo o governo federal, o governo municipal e governos federal, estadual e municipal, renunciam a uma série de impostos para criar condições atrativas para a instalação de indústrias no Amapá que venham a processar os produtos produzidos aqui. E aí uma coisa que eu faço questão de dizer é que o verde é mais um marketing do nome da política, porque não necessariamente é verde. Quem já deu uma olhada na lei pode ver que são produtos de origem vegetal, animal e mineral. Então não necessariamente é verde. Porque quando se fala em verde, muitas pessoas pensam, então é uma política para as nossas florestas, é uma política para a nossa biodiversidade. Não necessariamente. Ela pode ser na dependência de uma série de outras políticas. Porque o que está pronto não é necessariamente os produtos da nossa biodiversidade, da nossa floresta. E que outros produtos, por exemplo, como gado, como a soja, como alguns tipos de minério, entendeu? Eles podem ser beneficiados pela Zona Franca Verde. Então, uma coisa que me deixou preocupado, Ana, é o seguinte,
essa zona franca verde, essa facilitação, digamos, da entrada de empresas no Estado, isso não vai afetar diretamente, por exemplo, não vai atrair interesse de madeireiros, plantadores de soja, que inclusive o Amapá já foi batizado como a última fronteira do agronegócio. Você concorda comigo? Não, com certeza que toda a oportunidade, né, toda moeda tem dois lados, né? Tem o lado bom, que a gente precisa, nós somos uma economia do contra-cheque, né? Eu estou no Amapá há 7 anos, mas antes de estar no Amapá já morava no Acre, que é um estado muito similar ao Amapá, em termos do tamanho da economia, da dependência do governo federal e dos postos de trabalho ligados ao setor público. Então, de fato, para sair da economia do contra-cheque, não tem outro jeito. Você tem que estimular o setor primário, o setor secundário, porque o terciário já está muito inchado, né? Agora, a forma como vão se criar as regras para que isso seja feito é um dos deveres de casa que não está pronto ainda. Então você falou de um ponto que é extremamente importante no Amapá. Como é que a gente vai explorar os recursos naturais se a gente não tem uma base fundiária definida? Se a maior parte das terras são públicas e se está havendo uma apropriação de terras públicas, às vezes indevida. Através de grilagem, através de facilitações, né, através de regularização de posses que podem ser contestadas. Você vê áreas de quilombo que estão sendo ameaçadas, né, pelo próprio agronegócio, pela chegada do agronegócio. Quer dizer, o primeiro de tudo tem que haver um ordenamento do setor fundiário, uma destinação das terras para quem lhe é de direito e depois um processo transparente de, se for o caso, privatização dessas terras. Porque hoje o processo de privatização das terras ele não está sendo transparente. O povo do Amapá não está acompanhando. A Embrapa tem um estudo que mostra que praticamente a totalidade da produção de grãos no Amapá dos últimos 5 anos está sendo feita por pessoas que estão vindo do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, de Goiás. Não são pessoas daqui. E as terras estão sendo ocupadas. Aí a pergunta que fica é, as pessoas que estão aqui estão tendo reconhecimento das suas terras antes, para que se possa ter uma precaução, para que não se haja um conflito fundiário com esses que estão vindo atrás de terra barata. E aí eu quero dar uma outra dica para vocês. O governo do estado lançou o seu novo guia de investimento. Tá? Se eu não me engano, está no site da nova agência Amapá. Deem uma olhada nesse guia de investimento. Uma das coisas que mostra lá como vantagem comparativa do Amapá, sabe o que é? É a terra mais barata da Amazônia para investimento. E já tem leilão aí, né? Onde esse leilão foi feito para 5 empresas. 5 empresas, você não acha que é muito pouca gente para muita terra? Então, no caso do leilão, que você deve estar falando do processo de concessão florestal, não é uma concessão de terras, é uma concessão de florestas. Né? Então, é uma política que, inclusive, na época que eu estava no governo, eu também ajudei a implementar. Na verdade, quem construiu as bases para a implementação dessa política no Amapá foi o governo passado. Né? É uma política que já vem sendo executada em outros países e em outros estados brasileiros, como Pará, como Rondônia, agora o próprio Acre. Né? O que eu acho que é importante de se dizer? O preocupante é você ter terras públicas que não são destinadas suscetíveis à grilagem e à posse indevida. Esse é o maior problema que a gente tem hoje na Amazônia. E olha o nosso estado vizinho aqui, Pará, o número de pessoas que morrem por ano em conflitos de terra. Por quê? Porque tem muita terra pública, não se tem uma presença de Estado, não se tem uma destinação dessas terras e um ordenamento do seu acesso e uso. As concessões florestais, a Política Nacional de Gestão de Florestas Públicas, ela veio em 2005 exatamente para falar, primeiro, vamos fazer uma quantificação das terras públicas que a gente tem na Amazônia.
Segundo, vamos destinar essas terras públicas prioritariamente para as comunidades tradicionais que usufruem as gerações dessas terras. Elas têm o direito principal. O restante, vamos ordenar o acesso para que ele não seja feito de forma ilegal, através de estudos que determinem a viabilidade econômica de se fazer concessão, o preço que seja o mais justo para o Estado ofertar essa concessão e contratos públicos que podem e devem ser monitorados por toda a população através de várias comissões de governança. Aqui no Estado eu diria, tem o Conselho Estadual de Meio Ambiente, tem a Câmara da Sociobiodiversidade, tem a Comissão Estadual de Florestas e tem os órgãos competentes que têm a competência de fazer a fiscalização disso, que é o IMAP, que é a SEMA e nesse caso é o IEF. Existe risco? Existe risco, mas o risco é menor do que está acontecendo agora nos assentamentos rurais do Amapá. Agora não, há uma década. Os assentamentos rurais do Amapá são terra pública, vêm sendo explorados dentro de contratos privados, sem nenhum controle da sociedade e mínimo controle do órgão ambiental, que é o IMAP. Então, o que acontece? Boa parte dos assentamentos do Amapá já estão com as suas reservas madeireiras esgotadas e isso não se traduziu em desenvolvimento para esses assentamentos. Isso não se traduziu em nenhum tipo de controle social da sociedade amapaense. A ideia da concessão florestal é falar, esse modelo não deu certo. Então, qual é o outro modelo que tem possibilidade de dar certo? 5 empresas só se apresentaram, uma do Amapá. De fato, por quê? Porque fazer exploração florestal na Amazônia é extremamente caro. Para você ter os instrumentos adequados para fazer exploração de baixo impacto e de forma sustentável, você tem que ter toda uma capacidade técnica e operativa que os pequenos não têm. E por isso que os pequenos, as comunidades, entregam as suas florestas para os madeireiros. Mas, por exemplo, os madeireiros que não provarem capacidade técnica e financeira para poder operar uma floresta pública, eles não terão o direito de acesso. Aí fala assim, mas isso então é injusto com os pequenos, com as comunidades. Não é. Por que não é? Porque no plano de manejo da flota, você tem áreas para o manejo florestal comunitário, que são concessões não onerosas, onde o Estado tem que fazer junto e se corresponsabilizar. E no lugar das florestas para exploração privada, a responsabilidade é privada dentro de um contrato público que a qualquer momento pode ser quebrado se alguma cláusula não for cumprida. Agora, nós temos aparato no Estado para fiscalização, aí é um ponto que a sociedade tem que se questionar e tem que exigir que tenhamos. Porque não são só as florestas das concessões florestais que estão ameaçadas. Todas as demais florestas estão ameaçadas, seja da exploração privada, legal, dentro dos assentamentos, né? Que é tudo plano de manejo legal. Se você olhar no IMAP, o Amapá, em 2011 a gente fez um levantamento, era o estado com o maior número individual de planos de manejo. Tinham 800 planos de manejo em vigor no Amapá. Em lotes de assentamento. Mas, no caso, Ana, a lei vem sendo respeitada no Estado? Ela vem sendo cumprida, as exigências para que se faça esse plano de manejo? Então, no caso do diagnóstico que nós fizemos em 2011, ele apontou, inclusive esse diagnóstico foi feito com o Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual detém essa fotografia de 2011 e 2012 da situação do manejo florestal em assentamentos do Amapá e é uma situação de fragilidade máxima, onde você tem comunidades, né, proprietários de lotes de assentamento que passam procurações de pleno poder para madeireiros, que não sabem quanto tem de madeira que está sendo explorada, que simplesmente recebe um cheque no final da exploração. Às vezes recebe 10 mil reais, acha que aquilo é muito dinheiro, só que a madeira vale milhões. Então as relações são assimétricas, os contratos são privados, sem interveniência pública, que deveria ter interveniência pública, porque a maior parte das terras ainda está em nome do governo.
Entendeu? Os preços aplicados, irrisórios. Tem madeira que era vendida a R$20 o metro cúbico, ou menos. Outra coisa, um monte de proprietários rurais que levaram calote. As estradas dos assentamentos destruídas, porque tem madeireiro que puxa madeira agora nesse período de inverno. Entendeu? Então, a situação hoje de controle social e controle ambiental é muito frágil para, enfim, falar de uma forma bem política, né? Bem diplomática, por assim dizer. Agora, a gente vai deixar de explorar as nossas florestas por causa disso? Não vai. Porque senão a ilegalidade ela está aí. O Amapá consome 80% de madeira ilegal. O que se quer agora é tentar ordenar a exploração legal, trazer empresas que tenham capacidade financeira e operativa, que possam gerar empregos, que possam pagar, assinar carteira. Porque, por exemplo, quando você vai para os municípios do interior, os prefeitos não acham interessante a atividade madeireira. Por quê? Porque ela não arrecada impostos. Ela passa à margem da lei. Ela não contrata ninguém de carteira assinada. Ela não processa ali, ou se processa na Mota Serra com 60% a 70% de perda de madeira. Estamos jogando fora a nossa madeira. Entendeu? Agora, dentro dos critérios do contrato da concessão florestal, a empresa ela tem um comprometimento de número mínimo de postos de trabalho que ela tem que gerar, grau mínimo de processamento dessa madeira que ela tem que ter. Ela tem que colocar no edital, na sua proposta, quais vão ser as compensações sociais que ela vai dar para as comunidades que estão ali. Então, realmente, a gente começa a criar instrumentos para se ter uma política robusta florestal no Estado. E a gente sair de um Estado que tem uma grande floresta preservada, que isso pode ser um mito, porque se 30% das áreas de floresta são florestas comunitárias e quase a metade disso está dentro dos assentamentos, e eu estou afirmando que a maior parte dos assentamentos já foi garimpado, não tem mais quase madeira de lei, então essa história de que somos o estado mais preservado é porque a gente não está conseguindo enxergar com os olhos do satélite. Porque se a gente for olhar o que se já tem de floresta degradada por exploração, né, de madeira, a gente fala garimpo de madeira, eu diria que pelo menos de 10% a 15% das florestas do estado já estão nessa situação. E aí a gente está falando, mas é uma grande extensão de terra. Esse primeiro edital são 150 mil hectares. A flota tem 1,3 milhão de hectares. Então é uma área ínfima para o total que ainda se tem para explorar. Agora, a gente tem que aprender nos primeiros editais. Vai ser tudo perfeito? Não vai. Agora, o mais importante, Chico, é que as pessoas não esqueçam disso, que as pessoas queiram saber quem são os representantes da sociedade em todos esses conselhos que eu falei e cobrem, entendeu? E vai no site da transparência, de acesso à informação, que queiram saber quem são as empresas e quais são os retornos sociais que estão sendo dados, se as cláusulas do contrato estão sendo efetivamente cumpridas. E outra coisa, que não haja uma conivência política, né, entre empresa e pessoas dentro do governo, porque é o que a gente mais vê aí atualmente na história do Petrolão, né? Petrolão, Mensalão. O que o Ministério Público Federal e a Justiça estão mostrando pra gente? Que o Brasil está contaminado de relações espúrias entre o setor privado que licita, né, serviços públicos e recursos públicos. Então, eu acho que a sociedade já está de orelhas em pé e não pode deixar essas questões se repetirem. Agora, a gente tem essa responsabilidade. Não tem como a gente se furtar essa responsabilidade. Porque se não fizer dessa forma, o pior acontece, que é a fronteira da ilegalidade avança. Tá certo. Olha, Ana, prazer imenso recebê-la aqui mais uma vez. E eu espero que essa discussão possa ser aprofundada e alinhavada de forma, né, eu acho que todos esperam, a sociedade espera. Nós temos aqui o Amapá, eu acho que é pós-graduado nesses exemplos. Nós temos desde a ICOME, passando pelas hidrelétricas agora que já causaram um imenso prejuízo na questão dos rios.
e que essa Zona Franca Verde não seja mais um desses instrumentos de destruição, e o que é pior, sem retorno social, que a gente vê isso. A Serra do Navio, um município abandonado, né? Os assentamentos numa situação de calamidade total. Exatamente. Né? Quer dizer, a riqueza está sendo tirada, mas não fica nada ali. Exatamente. Então, pensar nessas riquezas de forma responsável, de forma pensar com os olhos da sociedade, né? E eu quero deixar duas reflexões finais para os nossos ouvintes. Em relação à Zona Franca Verde, a Zona Franca Verde por si não resolve, porque a Zona Franca Verde ela é isenção de imposto. Isenção de imposto por si só não traz o desenvolvimento do Estado. A Zona Franca Verde ela só vai ser próspera se associada a ela tiverem políticas robustas de emprego que incentivem a pesquisa, que deem fomento à produção, que façam o ordenamento fundiário do Estado, que façam um zoneamento do Estado para suas potencialidades. E o que é mais importante, a gente não vai conseguir desenvolver todos os produtos. Então a gente tem que ter muito claro alguns produtos que a gente quer desenvolver, beneficiar e ser ponta no Brasil. Que produtos são esses hoje? Então, essa é a minha pergunta. A sociedade tem clareza para, daqui a 10 anos, qual é o investimento que está sendo feito hoje para a Zona Franca Verde? A gente quer atrair que tipo de indústria para cá? A indústria petroleira? A indústria do carvão? A indústria do agronegócio, que vai processar espécies exóticas? Ou a gente quer atrair indústrias que vão trabalhar a nossa biodiversidade? E que condições que a gente precisa, além das básicas, né? Saúde, educação, infraestrutura, eletricidade, estradas. Que outras políticas nós precisamos para estruturar essas cadeias produtivas para que o Amapá tenha destaque no futuro e seja uma referência para a cadeia produtiva da madeira, para a cadeia produtiva dos serviços ambientais, para a cadeia produtiva da castanha, do açaí, dos óleos vegetais, do camo-camo e de tantos outros produtos. Os investimentos têm que ser feitos hoje. Junto com a Zona Franca Verde, a gente tem que ver cadê o projeto de Estado e não de governo. Porque um projeto como esse, para quem trabalha com ciência e tecnologia, sabe, você planta hoje para colher em 10 anos. Como é que está a nossa universidade? Para poder estar formando pessoal qualificado para que as empresas não tenham que trazer de fora. Como sempre acontece, como está acontecendo nas hidrelétricas, que se tinha um comprometimento de ter mão de obra local e no final das contas os melhores postos de trabalho vêm de fora. Por que isso? Porque a gente não tem ainda o capital aqui. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria lembrar vocês é o seguinte, agora falando das concessões florestais e da Floresta Estadual do Amapá. Durante 4 anos eu lutei por essa floresta estadual. E eu fui veementemente combatida. Não sei se você se lembra, Chico, que tivemos uma série de audiências públicas na Assembleia Legislativa contestando a existência da flota, falando que ela ameaçava a agricultura familiar do Estado, contestando as concessões florestais. Moveram uma ação civil pública contra o IEF, contra a flota, contra as concessões florestais. Né? Eu estava até falando, tinha momentos que eu ia para o interior que eu era ameaçada. As pessoas tinham ódio porque se fez uma campanha imensa para denegrir a imagem e os benefícios da Floresta Estadual do Amapá e as potencialidades das concessões florestais. E a gente teve um árduo trabalho durante 4 anos para fazer o plano de manejo da Floresta Estadual. Não tem nenhuma outra unidade, acabou? Nenhuma outra unidade de conservação do Estado tem plano de manejo. Nós fizemos em 1 ano e meio. Nós criamos o Conselho Consultivo. Nós criamos o Cadastro Estadual de Florestas Públicas. Nós fizemos toda a base legislativa através de decreto, porque nada passava na Assembleia Legislativa, né, para poder criar as bases, né, institucionais e de marco regulatório para fazer as concessões. Nós fizemos todos os estudos
para poder lançar o primeiro edital, e lançamos o primeiro edital em novembro de 2014. E a parte mais difícil, nós já arrecadamos terra pública para poder lançar esse edital, porque não poderia lançar o edital que não fosse em terra pública, mas fomos duramente combatidos pela oposição que hoje está no governo e que lidera a mesma política. Aí a minha pergunta é o seguinte, é uma reflexão para as eleições desse ano. Gente, vamos fazer uma política de qualidade. Vamos discordar nos pontos de vista dos partidos que realmente são diferentes. Agora, não fazer oposição do quanto pior, melhor. Né? Porque possivelmente não fosse todas as dificuldades em políticas que nós enfrentamos, a gente já estava com isso muito mais avançado, já estava muito mais pronto para a Zona Franca Verde. Outra coisa que eu ia dizer, o atual diretor-presidente do IMAP, ele era coordenador do Terra Legal no Amapá, e ele disse por diversas vezes em público, em eventos públicos, que a floresta estadual não existia, que o governo do estado não tinha direito sobre essas terras. Né? Procedeu por diversas vezes a tentativa de regularizar terras dentro da área da flota. Inclusive, existem processos que estão tramitando em relação a isso. A Advocacia Geral da União teve que se manifestar pedindo que o Terra Legal suspendesse todos os processos, e ainda assim isso não aconteceu. Hoje ele é o gestor das terras do estado. E ele está apoiando as concessões florestais em terras que ele diz que não pertencem ao Estado. Então, há uma dicotomia muito grande de discurso. O que mudou em 1 ano e meio? Por que a Assembleia Legislativa não faz uma discussão mais para questionar as concessões florestais? O que mudou? Eu estou falando isso porque está no momento da gente qualificar a nossa política. Esse ano é um ano político. Não dá para olhar instantaneamente. Vamos olhar para o passado, vamos olhar o histórico, né, dos nossos candidatos e ver se eles têm uma linha mínima de pensamento ideológico e de propostas. Não, o nosso partido tem que ser o Amapá, não tem que ser o partido XYZ. O nosso projeto de desenvolvimento tem que ser para o Amapá e para o povo amapaense, e não um plano de poder político para partido X ou Y ou família X ou Y. Isso é muito triste da gente ver. Né? E eu vou te dizer, isso já foi apontado pela, se eu não me engano, é a revista Newsweek, uma dessas revistas americanas, que o Amapá é o estado onde o setor privado tem mais receio de investir por causa desses altos e baixos na política. Enquanto a gente não tiver uma capacidade de gestão política realmente republicana, democrática, em que, obviamente, existe situação e oposição, mas não num nível como o nível que a gente tem visto aí, do que as pessoas têm falado na televisão, usado palavras baixas, né? Sempre para poder denegrir, às vezes, a pessoa física, a família, né? Não se respeita nada nem ninguém. Eu estou te falando que na época que eu estava no governo, eu ia para o interior e tinha pessoas que falavam: Ana Euler, eu te odiava e nem te conhecia. Eu falava: mas como assim? Ah, porque vieram milhões de pessoas aqui, grupos políticos, para falar mal de você e do que está sendo feito. Isso não leva a nada nem a lugar nenhum. E a gente tem que repensar essa política no Amapá, para ser uma política realmente para o desenvolvimento do Estado, das pessoas. E olha, eu quero dizer muito claramente que eu não acho que a culpa é dos políticos, não. A culpa é nossa, que os políticos nos representam. Tá certo, Ana Euler. Muito obrigado. Foi uma excelente esclarecimento e reflexão. E possivelmente a gente vai voltar aqui para aprofundar mais esse assunto, conforme o caso requeira, né, essa profundidade. Muito obrigado. Obrigada a você, Chico, você é muito querido, eu sou sua fã, sou sua seguidora no Facebook, e sempre que você me convidar eu vou estar aqui para esse cafezinho gostoso. Opa, obrigado, Ana. Até mais, bom dia.